Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui mais uma vez para deixar uma palavra do Senhor, que o Senhor colocou no meu coração. Eu vou falar um pouquinho do homem que segundo Jesus, ele ainda não estava servindo a Deus verdadeiramente. E ele precisou lançar uma palavra para essa pessoa que ainda estava se sentindo vazio de Deus. Apesar dele ser um homem religioso, rico, um homem que dava o dízimo de toda a sua renda, ele orava 2 horas por dia, todos os dias, jejuava 2 vezes por semana, era professor de teologia, era um homem que se sentia vazio. Esse homem é Nicodemos. Eu vou ler um pouquinho dele para vocês. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre e vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se não for de Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Apesar de Nicodemos se dedicar a Deus e às coisas de Deus, ele sentia esse vazio e ele precisava dessa resposta. E Jesus disse para ele, disse-lhe Nicodemos, como podes um homem nascer de novo sendo velho? Podes porventura um homem tornar ao ventre e nascer de novo? Jesus respondeu, na verdade te digo, que se não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Jesus respondendo disse-lhe, é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Então Nicodemos ficou, a resposta dele foi dada. Jesus ele deu a resposta que Nicodemos precisava. Apesar dele se dedicar tanto, ele sentia um vazio. E ele sentia que tudo que ele fazia não era tanto para preencher aquele vazio que ele sentia. E Jesus respondeu, assim como Jesus diz para a gente nos dias de hoje, é necessário que nós nascemos de novo, e nós nascemos da água e do Espírito para que nós possamos ver o reino dos céus. E não somente isso, mas ter um relacionamento íntimo com o Senhor. E mais uma vez eu vou estar lendo aqui em Mateus 22:37, onde está escrito, e Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo mandamento é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então o Senhor Jesus requer de nós que nós o amemos mais que tudo, de todo o nosso pensamento, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. É necessário que sejamos assim para que nós possamos ver o reino dos céus. Não basta ter um relacionamento raso, como Nicodemos tinha. Ele achava que ele, do jeito que ele estava servindo a Deus, estava bom. Mas o Senhor requer mais de nós. Não basta que tenhamos o Senhor. Não basta que tenhamos um relacionamento de qualquer jeito, um relacionamento superficial com o Senhor. Mas é necessário que nós nascemos de novo. É necessário que nós venhamos amá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso pensamento, de todo o nosso entendimento. Que nós venhamos buscar o Senhor Jesus em primeiro lugar. É o primeiro mandamento, buscar o Senhor Jesus de todo o nosso entendimento e amar o próximo como a ti mesmo. Então, será que nós estamos amando o nosso próximo? Será que nós estamos querendo para nós aquilo que nós queremos para o nosso próximo? Ou vice-versa? Será que nós estamos fazendo cumprir a palavra do Senhor na vida do nosso irmão? Será que nós estamos desejando o bem para o nosso irmão? Será que nós estamos cuidando da necessidade do nosso irmão? Esse é o mandamento do Senhor. Para que nós não venhamos ser hipócritas e achar que nós estamos fazendo o bem somente porque somos bonzinhos, mas que nós estejamos cumprindo a palavra do Senhor. E buscar a santidade dia após dia, porque sem a qual ninguém verá a Deus. A palavra de Deus ela é
é buscar a santidade o tempo todo. Não deixamos escorregar, não deixamos deslizar na presença do Senhor, porque o inimigo, nosso adversário, está ao nosso derredor. E todos os dias ele busca nos tragar. Ele lança coisas que nosso coração deseja. Ele não coloca coisa ruim no nosso caminho. Ele coloca coisas que nos traz prazer. E ele é inteligente, porque ele coloca coisas na nossa vida que nos traz prazer, que enche os nossos olhos, para que nós venhamos a cair. Assim como na época de Adão e Eva, ele colocou na palavra diz que é uma fruta que Eva comeu e que pecou. Mas quantos pratos de lentilha o Senhor tem colocado, o inimigo tem colocado nas nossas vidas para que nós venhamos a cair no pecado e ser condenados à perdição eterna. Muitos pecados vêm, mas o que nós temos que fazer é pedir perdão e buscar a santidade dia após dia. Porque o inimigo ele está sempre nos acusando diante de Deus. Assim como Jó. Ele falou assim, ó, tá vendo seu filho Jó? Então ele sempre acusava Jó, mas ele nunca teve nada sobre acusação, porque Jó era um homem segundo o coração de Deus. Jó foi um homem íntegro. Então nós devemos ser todos os dias justificados pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. É o sangue que nos limpa e que nos purifica de todo o nosso pecado. Assim como Nicodemos buscou mais intimidade com o Senhor, buscou mais, nós devemos buscar e sair do relacionamento raso e entrar num relacionamento profundo com o Senhor. Não basta somente estarmos na igreja de domingo e voltarmos para casa e seguirmos nossa vida. Nós temos que ter uma vida em santidade todos os dias, aonde quer que você vá, no trabalho, na escola, na rua, em qualquer canto, você tem que buscar a santidade do Senhor. Porque queira ou não queira, você que serve a Deus, você acaba sendo um espelho de Cristo. Se você fizer alguma coisa errada, logo vem os olhos de condenação. Ah, mas ela não é crente? Por que ela fez isso? Então nós devemos seguir realmente a santidade de Cristo, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Vamos buscar o Senhor Jesus enquanto nós podemos achar, invocá-lo enquanto Ele está perto, porque os dias são maus e nós temos a confiança que um dia nós estaremos com o Senhor. Nós temos a confiança que um dia o Senhor nos levará. E nós vamos buscar essa esperança em Jesus Cristo. É Jesus Cristo que nos liberta. É Jesus Cristo que nos acalenta nos dias maus. É o Senhor Jesus que nos dá as respostas para a vida eterna. Assim como ele deu para Nicodemos. Nascemos da água e do Espírito, não da carne. Porque a carne nos leva à condenação. Mas o Espírito Santo é que nos leva à vida eterna. Ele que nos justifica de todo o nosso pecado. O Espírito Santo é que nos conscientiza que nós estamos pecando. Se você tem o Espírito Santo, você sabe o que eu estou falando. Que se você escorregar um pouquinho, o Espírito Santo ele vai te falar. Ele vai te falar que você está errando. Ele nos convence do nosso pecado. Glória a Deus. Busca o Senhor Jesus enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Amém? Eu deixo essa palavra em nome do Senhor Jesus. Deus é contigo. Amém?